Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta escrita por Tiago. Na carta escrita por Tiago. Eu gosto muito da carta de Tiago, mas eu confesso que no começo eu não gostava muito não. Ela bate demais, né? Ela capricha assim no confronto, e no começo eu não gostava muito dela. Que ela confrontava e continua confrontando, mas hoje eu recebo essa carta como uma carta de amor, né? Ela é muito especial. Carta escrita por Tiago, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 27, até o final do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aí. Queridos, eu particularmente amo demais a palavra de Deus. Eu amo demais tudo o que diz respeito à palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Este livro sagrado não apenas contém a palavra de Deus, mas acima de tudo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é criadora, ela tem o poder de criar. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:3 que pela fé entendemos que foi o universo feito pela palavra de Deus. A palavra de Deus é extremamente poderosa porque não apenas todas as coisas foram criadas por ela, mas a Bíblia também nos diz em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, que Jesus, depois de haver feito a purificação dos nossos pecados, Ele está sentado à direita de Deus e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia nos diz em João 5, no versículo 39, Jesus dizendo, Ele diz o seguinte: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. A Bíblia não apenas é a palavra criadora de Deus, não é apenas a palavra que sustenta todas as coisas, mas é também a palavra que testifica a respeito de Cristo Jesus. E a palavra de Deus é também o meio pelo qual eu e você fomos regenerados. A Bíblia nos diz que nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E no versículo 18 deste mesmo capítulo 1 de Tiago, Tiago diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, nós vemos uma ação poderosa da palavra de Deus, tanto na criação como na sustentação de todas as coisas. Nós vemos a palavra de Deus apontando para a pessoa de Cristo, e nós vemos a palavra de Deus mudando a nossa natureza espiritual, regenerando-nos, dando-nos uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. E o que eu quero falar com você nesta noite, e o tema da minha mensagem é o poder transformador da palavra de Deus. O poder transformador da palavra de Deus em nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos aprender com este texto, que nós lemos a partir do versículo 21,
é a respeito da interação que nós devemos ter com a palavra de Deus. No versículo 21, Tiago diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago está comparando a palavra de Deus a uma semente. E ele está comparando o nosso coração a uma terra que recebe esta mesma semente. É muito conhecida a parábola contada por Jesus, chamada a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear e a semente é a palavra de Deus. E Jesus fala a respeito de 4 tipos de solos. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu num solo rochoso, a outra parte caiu entre os espinhos e uma outra parte, a quarta parte, caiu em um bom solo. E a Bíblia diz que esta semente veio a frutificar. Dos 4 solos que receberam a semente da palavra, apenas um tipo de solo pôde frutificar porque teve uma maneira diferente de receber a palavra de Deus. E Tiago está dizendo que para nós recebermos a palavra de Deus, nós primeiramente precisamos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Antes de recebermos a palavra, nós precisamos remover da nossa vida, remover do nosso coração tudo aquilo que pode ser algum tipo de entulho, algum tipo de sujeira. Tiago está dizendo: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Uma outra versão diz vestígios de maldade. Antes da semente ser lançada sobre o nosso coração, nós precisamos primeiramente remover do nosso coração algumas coisas que impedem que a palavra frutifique. E uma das coisas que nós precisamos tirar é a maldade, é a impureza, a incredulidade, a dúvida em relação à inerrância, à suficiência e à infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é poderosa para nos instruir e para nos educar em toda a justiça. E Tiago está dizendo: arranque do coração de vocês toda impureza, todo acúmulo de maldade. E aí ele diz: e acolham com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago está dizendo que o nosso coração é como uma terra, e a semente, e a palavra de Deus é como uma semente que é lançada sobre esse coração, sobre este solo chamado o coração do homem. E a forma como o Tiago diz que nós devemos receber a palavra é com toda a mansidão, com toda a humildade. Nós devemos abrir o nosso coração, nós devemos abrir o nosso peito quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando estamos meditando nas Escrituras Sagradas. Não pode ter nenhum tipo de reserva no nosso coração. Aliás, na mesma parábola do semeador, Jesus diz que uma parte caiu à beira do caminho, e fala das aves dos céus que vieram e roubaram a semente. Por quê? Porque aquela semente havia sido pisada. Aquela pessoa que teve a semente roubada, ela não compreendeu a mensagem do reino. A semente que caiu num solo rochoso, ela não tinha raiz, não tinha profundidade, não foi uma terra preparada, não foi uma terra afofada para poder receber aquela semente. E a parte que caiu entre os espinhos, falam de coisas que concorrem com o nosso coração. Quando você ouve a palavra de Deus, ou quando Deus quer falar com você através da palavra, existe alguma coisa concorrendo com a palavra de Deus no seu coração? E Jesus fala que os cuidados, a fascinação das riquezas, as demais ambições, essas coisas são como espinhos que crescem e sufocam a semente da palavra, e por este motivo ela fica infrutífera na nossa vida. E o apóstolo Tiago está dizendo: acolham com mansidão esta palavra que é implantada em vocês. E o primeiro resultado que Tiago fala do que a palavra de Deus pode produzir em nós, ele diz no mesmo versículo 21, dizendo: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós vemos que nós fomos regenerados espiritualmente pela palavra de Deus. Todos nós, todos os homens são compostos de espírito, alma e corpo. A palavra de Deus, no momento do nosso novo nascimento, no momento da nossa regeneração, ela vivificou o nosso espírito. Só que agora Tiago está falando de
um outro nível, uma outra esfera de ação da palavra de Deus, que toca não apenas o nível do nosso espírito, mas que toca o nível da nossa alma. Tiago está dizendo que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. E o que significa esta expressão que Tiago está dizendo? A qual é poderosa para salvar a nossa alma. Essa palavra salvar, ela não se limita, deixe-me assim dizer, ela não se limita apenas à salvação final. A salvação no sentido de condenação eterna, de termos sido livres da condenação eterna. Mas quando o Tiago usa a expressão salvar, ele está usando a palavra sozo, que significa também curar, restaurar, trazer cura sobre a nossa alma. E queridos, nós precisamos entender o poder que a palavra de Deus tem de transformar a nossa vida. A nossa alma é composta de mente, de vontade e de emoções. Todos nós temos uma mente muito pensante, todos nós temos sentimentos, e esses sentimentos são influenciados por tudo aquilo que nós vemos, por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo que está à nossa volta. E nós também temos muitas vontades, a nossa alma tem inúmeras vontades. E Tiago está dizendo que a palavra de Deus, ela é poderosa para curar a nossa alma. A palavra de Deus é poderosa para restaurar a nossa mente, para restaurar as nossas emoções e também para controlar as nossas vontades. Alguém aqui tem lutado contra a sua própria vontade? Alguém aqui tem muitas vezes se segurado para não fazer determinadas coisas que você sabe que não são agradáveis diante de Deus? Com certeza todos nós enfrentamos essa luta diariamente. Quantos de nós estamos com os sentimentos feridos, com as emoções machucadas? E Tiago está dizendo que a palavra de Deus é poderosa para curar a nossa alma. Queridos, se nós soubéssemos o poder que a palavra de Deus tem para restaurar a nossa personalidade, nós com certeza nos debruçaríamos com muito mais intensidade neste livro sagrado. Com certeza, e desculpa-me, se existe aqui alguém que trabalha na profissão de psicologia, mas se os cristãos mergulhassem na palavra de Deus, se debruçassem sobre este livro, muitos dos consultórios psicológicos e até psiquiátricos, eles seriam um pouco mais esvaziados. Não desmerecendo o profissionalismo dessas pessoas, não desmerecendo essas profissões, mas o que Tiago está dizendo é que a palavra de Deus tem poder para te curar. Veja comigo no Salmo 17, Salmo 19. Livro dos Salmos, capítulo 19. Livro dos Salmos, capítulo 19, a partir do verso 7. Olha o que este texto sagrado nos diz. Salmo 19, verso de número 7. Davi diz assim: a lei do Senhor. Quando Davi diz a lei do Senhor, está dizendo a palavra do Senhor. Ok? São sinônimos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, a palavra do Senhor, é fiel e dá sabedoria aos simples. Tem alguém aqui necessitando de cura da alma? A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Existe alguém aqui precisando de sabedoria? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a cada um de nós. Verso de número 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tem alguém aqui precisando de alegria? A palavra de Deus tem a capacidade de alegrar também o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Alguém aqui está precisando de uma direção? Está vivendo alguma situação que não consegue enxergar uma saída? Que está precisando de uma direção da parte de Deus? Davi está dizendo que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz o Salmo 119. Verso de número 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus é como um mel.
que nos sustenta, que nos alimenta e que traz doçura para a nossa alma. Aleluia. Verso de número 11. Olha o que Davi diz. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Ele está dizendo, através dos seus mandamentos, dos seus juízos, através da sua palavra, o teu servo, ó Deus, é aconselhado, é admoestado, advertido. Se você precisa de um conselho infalível, este conselho está na palavra de Deus. E Davi está dizendo, em os guardar há grande recompensa. Existe recompensa quando nós meditamos na palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para restaurar a nossa alma, para curar a nossa alma. Queridos, eu estou aqui para dizer para você nessa noite que depende muito mais de você meditar na palavra de Deus e experimentar o que ela tem para você. Meditar nas Escrituras Sagradas, porque nela você pode encontrar todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus para a sua vida, todo o querer de Deus para você, para o seu coração. Você pode experimentar muito do Senhor através da palavra de Deus. Você pode experimentar cura nas suas emoções, você pode experimentar cura nos seus sentimentos, simplesmente meditando na palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar a nossa alma, para curar a nossa alma. Então nós devemos ter uma interação com a palavra de Deus. Nós devemos acolhê-la em nosso coração com mansidão, sabendo que ela é poderosa para nos transformar. E o segundo ponto, o segundo aspecto deste texto que nós podemos aprender deste texto, é da importância da prática da palavra de Deus. A importância de nós praticarmos a palavra do Senhor. No versículo de número 22, Tiago diz o seguinte, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então nós vemos um grande desafio. O desafio de não apenas ouvirmos, o desafio de não apenas meditarmos nas Escrituras Sagradas, mas, sobretudo, nós devemos praticar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós temos recebido de conhecimento da palavra de Deus. Você já parou para pensar, se nós praticássemos 50% do que nós sabemos? Você já parou para pensar, se nós praticássemos tudo aquilo que nós já temos de conhecimento da palavra de Deus? Eu tenho certeza, querido, que a nossa vida seria muito diferente. Se nós fôssemos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, nós experimentaríamos muito da parte do Senhor. Nós experimentaríamos coisas extraordinárias da parte de Deus por simplesmente praticarmos a sua palavra. Tiago, ele deixa de comparar a palavra de Deus a uma semente, conforme no versículo 21, a palavra implantada em nosso coração, e agora ele começa a comparar a palavra de Deus a um espelho. Por quê? Porque ele está dizendo que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele é semelhante a um homem que olha o seu rosto natural no espelho, vira e logo se esquece da sua aparência. E nós podemos cometer alguns equívocos, alguns erros em relação a um espelho. As mulheres aqui sabem muito bem da importância de um espelho, elas gostam de um espelho, e se pudessem eu acredito que teria espelho na casa toda, não é verdade? Alguns perigos em relação ao espelho. Primeiro, olhar apenas de relance. Isso fala do quê? Fala de profundidade nas Escrituras. Ler, mas não observar, não atentar para aquilo que está escrito. É o primeiro equívoco. Ou o primeiro perigo é olhar apenas de relance no espelho. O segundo equívoco, o segundo problema, é você esquecer o que vê no espelho. O que significa isso? Ler a palavra desatentamente como se lê um jornal. Ler a palavra como se você estivesse lendo o jornal da manhã. Na verdade, o jornal está quase em desuso, Não sei se alguém aqui ainda lê jornal, mas aquela notícia que você recebe logo pela manhã no seu WhatsApp, no seu aplicativo.
Então é um perigo muito grande nós lermos a palavra como se nós estivéssemos lendo qualquer outra notícia, sendo que a palavra de Deus é o conselho de Deus para você, sendo que a palavra de Deus é a orientação do Senhor para você, para a sua vida, para a sua jornada, para a sua caminhada. E o terceiro equívoco é fracassar em mudar aquilo que o espelho está mostrando. Porque também não adianta nada olhar no espelho, ver o que precisa ser melhorado, né? Dar uma penteada no cabelo, dar uma arrumada no visual. Não adianta, querido, nós olharmos no espelho e não mudarmos aquilo que precisa ser mudado. A palavra de Deus é poderosa, ela é transformadora, ela tem o poder de transformar a nossa vida, de transformar o nosso caráter, mas ela nos transformará à medida que nós a colocarmos em prática. Se nós ouvimos e somos ouvintes negligentes, nós estamos enganando a nós mesmos. A palavra de Deus não é apenas, querido, um livro para ser decorado, não é apenas um livro para ser estudado. A palavra de Deus é um livro principalmente para ser vivido, para ser colocado em prática todos os dias da nossa vida. Você pode dizer amém? E Tiago está dizendo: tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E ele diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Aí no versículo 24 ele diz: pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aí no versículo 25 ele vai nos dar algumas orientações. Ele vai nos dizer: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o que Tiago está nos dizendo. Ele está dizendo: aquele que atenta, aquele que considera atentamente, e ele diz, primeiramente, na lei perfeita. A palavra de Deus é a lei perfeita para nós vivermos, é a lei perfeita para nós colocarmos em prática, é a lei perfeita para nós colocarmos em prática na nossa vida familiar, em nosso relacionamento conjugal. A palavra de Deus é perfeita para ser colocada em prática na nossa vida profissional. A lei do Senhor, a palavra de Deus é a lei perfeita para nós colocarmos em prática em todos os níveis da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos inclusive da sociedade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, uma nota de rodapé. Muito tem se falado a respeito de uma cultura judaico-cristã, e eu não sei se você já viu, se já estudou um pouco a respeito da reforma protestante, que aconteceu há 500 anos atrás, e você vai ver o quanto a influência da palavra de Deus trouxe resultados positivos em todos os níveis da sociedade. Como a prática da palavra de Deus abençoou a economia, abençoou a educação, abençoou as famílias. Você vai ver que a palavra de Deus é a lei perfeita. Estabeleça isso como um objeto de estudo para você ver. Procure lá os efeitos da reforma protestante em diversas áreas da sociedade, e você vai ver o quão abençoador é a palavra de Deus. Mas Tiago ainda nos diz, fechando parênteses, ele vai nos dizer que nós devemos considerar atentamente nessa lei perfeita, e ele diz, lei da liberdade. Na semana passada nós ministramos sobre a liberdade cristã, a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. E se nós queremos experimentar essa liberdade, nós devemos praticar essa palavra. Praticando a palavra de Deus, colocando os seus princípios em prática, certamente nós vamos experimentar a lei da liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, se nós queremos experimentar a liberdade para a qual Cristo nos chamou, nós devemos colocar a palavra de Deus em prática. Eu quero te perguntar nessa noite: o que tem impedido você de colocar a palavra de Deus em prática? De colocar em prática o conhecimento que você já tem das Escrituras?
O que nos impede? O que tem nos travado? Muitas vezes, querido, é simplesmente negligência. E o próprio Tiago vai dizer no capítulo 4, no versículo 17, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então nós pecamos muito mais por negligência do que por falta de conhecimento. Nós pecamos por omissão, porque nós já sabemos muito do que nós devemos fazer. E a palavra de Deus tem o poder de transformar a sua vida. E Tiago ainda diz que a palavra de Deus é a lei perfeita, a lei da liberdade. E ele coloca um outro aspecto. Ele diz, e nela persevera. Por que Tiago está dizendo, e nela persevera? Porque nós devemos perseverar em praticar a palavra de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui neste versículo? Que nem sempre, na primeira tentativa de colocar a palavra de Deus em prática, você vai conseguir. Existem áreas da nossa vida que parece que a gente foi transformado assim 100% e a gente não tem problema nenhum naquela área. Só que existem outras áreas que a gente vai precisar de perseverança, não é verdade? Por quê? Porque na primeira tentativa houve um fracasso, houve uma queda, houve um escorregão, e você vai precisar de perseverança. A palavra de Deus, nós precisamos perseverar na palavra de Deus, na prática da palavra de Deus. Portanto, quando você estiver desafiado a praticar algo da palavra de Deus, algum princípio da palavra, e você tropeçar, levante-se, coloque-se em pé, e o Senhor vai te fortalecer. Essa mesma palavra que te desafiou e que você tropeçou em não cumpri-la, essa mesma palavra vai trazer consolo, vai trazer conforto ao seu coração, vai trazer para você uma palavra de perdão, de restauração, de uma nova oportunidade, de uma nova possibilidade de tentar novamente, de começar novamente. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida com perseverança. Não desista, mas persevere. Levante-se do pó, coloque-se em pé e vá adiante, querido. Porque a mesma palavra que te desafia a viver esses princípios, ela mesma vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe perdão para aquele que tropeça, para aquele que confessa e para aquele que abandona o seu pecado. Existe uma palavra de restauração. E quando nós colocamos em prática esta palavra, Tiago vai dizendo, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Tudo que você não pode, querido, é ser negligente. Mas ele diz, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quantos aqui desejam a prosperidade bíblica? A prosperidade que vem de Deus, quantos aqui desejam? Quantos desejam ser bem-sucedidos em tudo que fizer? Todos nós temos esse anseio. E é bíblico você ter esse anseio, você ter esse desejo de ser bem-sucedido, de você ser bem-aventurado, de você ser próspero naquilo que você coloca as suas mãos. Só que para isso você precisa colocar a palavra de Deus em prática. Você quer prosperar nos seus negócios? Coloque a palavra de Deus em prática. Você quer ser próspero na sua vida familiar? Porque prosperidade não é só vida financeira. Prosperidade está relacionada a todas as áreas da nossa vida. Você pode ser rico, milionário, e você pode ser um miserável, por exemplo, na sua vida familiar. Mas você pode não ter tanto recurso financeiro, mas você pode ser próspero na sua vida familiar, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com as pessoas. E a Bíblia está dizendo que aquele que coloca a palavra de Deus em prática, esse será bem-aventurado no que realizar. E esta orientação, querido, ela vem desde o Antigo Testamento. Desde a antiga aliança, esta instrução está dada ao povo de Deus. Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Não cesse, está aqui o texto? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
fazer conforme a palavra de Deus. Aí ele diz: não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo seguinte: não se aparte da tua boca, ou seja, não cesse de falar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele apenas aos domingos. Não, né? Medita nesse livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, percebam então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Desde a antiga aliança, Deus estabeleceu essa verdade. Nós amarmos a palavra, meditarmos nela, falarmos da palavra, colocarmos a palavra de Deus em prática, você será bem-aventurado naquilo que você fizer. O que mais diríamos a respeito do Salmo 1, por exemplo? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria está na palavra de Deus e nela medita dia e noite. Qual é a consequência que esse homem experimentará? Pois será como uma árvore plantada, olha a Bíblia novamente nos comparando a uma árvore. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz é bem sucedido. Você quer a prosperidade? Ame a palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar a sua vida e a minha vida para a glória de Deus. Coloque a palavra de Deus em prática e você experimentará os resultados. Terceiro ponto: as evidências de que nós praticamos a palavra. As evidências de que nós somos transformados pela palavra de Deus. Versículo 26 de Tiago 1. Ele diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Primeira coisa, querido, que traz como evidência que nós estamos praticando a palavra de Deus, é quando nós refreamos a nossa língua do mal. A Bíblia nos diz, o próprio Tiago diz isso, que aquele que controla a sua língua, ele tem o poder de controlar todo o corpo. É um desafio enorme você controlar a sua própria língua, você controlar aquilo que sai dos seus lábios. Tiago está dizendo que se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser espiritual, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua espiritualidade, a sua religião é vã. E pensa num teste de fogo. É quando nós refreamos a nossa língua, é quando nós guardamos os nossos lábios de falarmos de forma equivocada, de falarmos indolentemente. Jesus nos diz em Mateus 5:22, tem esse texto aí, por gentileza? Mateus 5:22. Não está no script? Deixa eu ler para você então, ó. Mateus 5:22. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. É séria a questão, querido. A Bíblia está dizendo que a prática da palavra, ela vai se evidenciar no quanto nós refreamos a nossa língua, o quanto nós guardamos os nossos lábios. O próprio Tiago vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus é tão inteligente, tão dadivoso, que Ele nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Significa que nós devemos mais ouvir do que falar.
que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para se irar. Se nós controlamos a nossa boca, nós controlamos todo o nosso corpo. Se nós refreamos a nossa língua, e Jesus diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou seremos condenados. Ele disse que a boca fala do que está cheio, o coração. Eis a importância, querido, de nós meditarmos na palavra de Deus, de guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, nós temos o poder, a capacidade de refrearmos a nossa língua. E refrear a língua não é apenas não falar mal das pessoas, isso também é incluso aqui nessa questão. Não falar mal das pessoas, não murmurar, não mentir, não falar coisas indevidas, não sair da sua boca palavras torpes, palavras imundas, não sair da sua boca, sabe, muitas vezes aquelas piadinhas sujas que você gosta de dar risada, e para crente isso já não serve. Se nós não refreamos a nossa língua, a nossa religião é vã, nós estamos enganando o nosso próprio coração, a nossa espiritualidade é falsa, gente. Precisamos cuidar com aquilo que falamos, com aquilo que sai dos nossos lábios. A Bíblia nos diz em Provérbios 6, que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Você acha que Deus apenas tem amor? Deus também tem um repúdio de algumas coisas. Deus também odeia algumas coisas. E a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma simplesmente abomina, que é aquele que semeia contendas entre os irmãos. É quando nós muitas vezes abrimos os nossos lábios para falarmos mal das pessoas, é quando nós abrimos a nossa boca para denegrir a imagem de alguém. Querido, isso é motivo de arrependimento. Isso é motivo de nós prostrarmos o nosso rosto em chão e simplesmente nos arrependermos diante de Deus, porque é algo que a alma de Deus, a pessoa de Deus, simplesmente abomina. A segunda coisa que evidencia que nós estamos colocando a palavra de Deus em prática, no versículo de número 27, Tiago diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A segunda coisa que Tiago fala é sobre a compaixão que nós devemos ter dos necessitados. Órfão e viúva eram 2 pessoas que Deus havia ordenado na antiga aliança que o povo de Israel jamais deveria se esquecer. O povo de Israel jamais poderia se esquecer do órfão, da viúva, do estrangeiro e também dos levitas que serviam no tabernáculo de Deus. E Tiago agora está dizendo que nós não podemos nos esquecer dos necessitados. Nós não podemos nos esquecer daqueles que estão em necessidade maior do que a nossa. Queridos, alguém já disse, eu não me lembro agora quem, mas essa pessoa diz que ninguém tem tão pouco que não possa estender a mão para o seu próximo, e ninguém tem muito que não possa receber algo de alguém também. Talvez você tenha pouco, mas você tenha algo para dar para alguém. E esse dar, esse estender a mão, não se limita apenas a você estender a mão no farol e dar uma moedinha para alguém. Aliás, o conceito de esmola, né? A Bíblia fala a respeito das esmolas. E esse conceito de esmola, ele se transformou numa moeda de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos. E a Bíblia está dizendo que nós não podemos nos esquecer dos órfãos e das viúvas. Isso significa que todos nós somos chamados a suprir necessidades de alguém. A Bíblia diz que aquele que roubava, agora deve trabalhar com as próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado. Querido, tudo que nós temos recebido, ainda que nós estejamos passando por tantas crises, estejamos passando por tantas dificuldades, nós ainda temos o suficiente para ajudar pessoas. Nós ainda temos o suficiente para estender a mão ao necessitado. E se nós dizemos ser religiosos, e se nós dizemos ser espirituais, mas nós não nos preocupamos com a necessidade das pessoas, nós estamos novamente enganando o nosso próprio coração e a nossa religião
é vã. E a terceira coisa que Tiago fala, e aqui eu quero caminhar para a conclusão, ele fala no versículo 27, de nós nos guardarmos isentos da corrupção do mundo. A minha versão diz, guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está querendo dizer? Que mundo é esse? O mundo é o sistema corrompido, que é contra tudo o que diz respeito a Deus. É um sistema que não se preocupa em ofender a Deus. É um sistema que simplesmente não está preocupado se Deus vai ser ofendido. E muitas vezes nós nos preocupamos em não ofender as pessoas, mas nós não nos preocupamos se vamos ou não ofender a Deus, com a nossa vida, com o nosso caráter, com as nossas atitudes. E 3 coisas nós não podemos ter em relação ao mundo. A primeira coisa que nós não podemos ter em relação ao mundo é uma amizade com ele. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Alguém aqui deseja ser inimigo de Deus? Então não seja amigo do mundo. Não seja amigo dos valores do mundo. Não seja amigo do sistema mundano que é contra Deus, que é anti-Deus. Nós não podemos cultivar amizade com o mundo. João ainda diz em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, sobre não amarmos o mundo e nem as coisas que no mundo há. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós cultivamos uma amizade com o mundo, nós nos tornamos infiéis a Deus. E quando somos infiéis a Deus, nós nos constituímos inimigos de Deus. E João está dizendo, não ame o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Então nós não podemos perder o amor do Pai em nosso coração. E Romanos capítulo 12, verso 2 nos diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas são as 3 atitudes que nós, cristãos, não podemos ter em relação ao mundo. Nós não podemos cultivar amizade com ele, não podemos amar ao mundo e não podemos nos conformar com este mundo. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, verso de número 4. A Bíblia, tanto no capítulo 17 como no capítulo 18, está falando a respeito da Babilônia. Está falando de como a Babilônia embriaga as nações dessa terra com o vinho da sua prostituição. E quando o apóstolo João recebe a revelação dessa grande Babilônia que vai cair, aleluia, João está falando de um sistema, está falando de um sistema corrompido, de um sistema de valores, e ele está explicitamente dizendo que as nações se embriagam com a sua prostituição, que as nações bebem do seu vinho. Está falando de um sistema, está falando simbolicamente, não está falando da Babilônia, a cidade antiga, o império babilônio de antigamente, mas está falando de um sistema. E João recebe a orientação do Senhor no versículo de número 4, dizendo, ouvi outra vez do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. A palavra de Deus precisa transformar a nossa vida de tal modo que nós precisamos nos retirar desse sistema. E quando a Bíblia fala a respeito de mundo, há 3 significados. Existe o mundo que foi criado por Deus,
Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E existe um mundo de pessoas, que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. E quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que nós não podemos cultivar amizade com o mundo, que não podemos amar ao mundo e não podemos nos conformar com o mundo, e João está dizendo, retirai-vos dela, povo meu, a Bíblia não está falando do mundo criado, e a Bíblia também não está falando do mundo de pessoas, mas a Bíblia está falando de um sistema espiritual que é regido pelo príncipe deste mundo chamado Satanás. E como que nós podemos entender essa questão de sair dele? Como que nós vamos sair? Em contrapartida, olha o que Jesus diz em João 17, verso de número 15. Parece até uma contradição nas palavras de Jesus, mas você vai entender. João 17, verso 15. Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo. Lá em Apocalipse, o Senhor está dizendo, sai dela, povo meu, não seja cúmplice dos seus pecados. Agora Jesus está dizendo, não peço que os tires do mundo, não rogo que os tires do mundo. Está falando desse mundo criado, ok? Mas que os guardes do maligno. Versículo seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então Jesus está dizendo, Pai, eu não peço que eles saiam desse mundo habitável, mas eles não são do mundo, do sistema mundano. Eles não fazem parte desse sistema, assim como eu também não faço parte, Pai. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não quer que você e eu nos escondamos em uma caverna. Agora Jesus disse para eu sair do mundo, então eu vou me esconder na caverna. Não, querido. A Bíblia está dizendo que nós não somos do mundo, e nós não podemos ser cúmplice com os pecados, com as iniquidades praticadas nesse mundo, no sentido de nós não vivermos os seus princípios, mas sim de nós nos guardarmos, de nós nos protegermos, de nós renovarmos a nossa mente, de nós deixarmos a palavra que transforma a nossa vida operar poderosamente em nosso coração. Se nós queremos viver a transformação prometida pela palavra, nós precisamos refrear a nossa língua, nós precisamos nos preocupar com os necessitados, e nós precisamos nos guardar incontaminados desse mundo. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: que um cristão se sentir bem no mundo, se sentir à vontade no mundo, é como uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Eu não sei você, mas as coisas estão caminhando por um caminho assim tão distante de Deus, tão à parte de Deus, que isso precisa gerar inconformismo em nosso coração. Isso precisa gerar nojo em nosso coração. Eu não estou falando de você repudiar pessoas, não estou falando de você rejeitar pessoas, mas sim de você rejeitar valores. E a melhor coisa que nós precisamos, que nós podemos guardar no nosso coração, é a puríssima palavra de Deus, para nós nos guardarmos incontaminados desse mundo. Eu não sei você, mas eu sou peregrino nessa terra. Eu estou aqui somente de passagem. Eu não estou construindo para desfrutar de algo aqui, mas eu estou trabalhando e estou construindo para desfrutar daquela cidade que tem um arquiteto e fundador, um edificador, que é o próprio Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Nós precisamos nos guardar incontaminados desse mundo, porque a voz que João ouviu, vinda do céu, disse: olha, não sejam participantes dos seus pecados, para que vocês não participem dos seus flagelos, para que vocês não participem das consequências que virão a este mundo tenebroso. Eu quero que você se coloque em pé aí no seu lugar.
E eu quero perguntar para você: que lugar a palavra de Deus ocupa no seu coração? Que lugar a palavra de Deus ocupa em sua vida? Que influência a palavra de Deus tem trazido sobre a sua vida, sobre suas atitudes e sobre as suas decisões? Devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa. Queridos, feche os seus olhos aí no seu lugar.